Mas o time do Cruzeiro estava mais nervoso do que qualquer outra coisa, né? Pegou um time malandro, um time matreiro. Não era pra estar nervoso, Pascoal? Mas era um time... O Cruzeiro ele foi prejudicado ontem pela arbitragem novamente. Aquele gol do Barcos no final do primeiro tempo. Se é na Bomboneira aquele lance a favor do Boca, eu duvido que teria um macho pra anular o gol. O Cruzeiro foi prejudicado, Pascoal. Mas o gol foi ilegal ou não? O gol foi ilegal? Lógico que não. Não é ilegal? Peraí. Na Bomboneira, no Mineirão, eles são legais. Peraí. Ô, Fabinho, eu não daria primeiro. Eu acho que aquela voadora que o Dedé deu não pegou no goleiro. Peraí, calma, se pegasse, era não está escrito isso na regra. Não mistura as histórias. Peraí, você acha... Responde o que eu estou te perguntando. Respondi. Então o gol não foi legal. Peraí, eu acho que o gol foi legítimo. Então o gol foi legítimo. Seria legítimo no Mineirão ou na Bomboneira? Não precisa ter macho pra fazer isso. Sim, mas é que tá... Não, peraí. Precisa, sim. Não, que precisa fazer. Discordo de você. Brincadeira. Esse lance acontece na Bomboneira, porque na minha avaliação o gol foi legal. Se esse lance acontece na Bomboneira, marcaria. Eu acho que foi. Eu acho que foi. O árbitro Fábio apita Azevedo, antes na minha avaliação, foi legal, cacete. Mano, o lance, antes de ser concluído, ele foi paralisado pelo árbitro. Quando o árbitro viu o Dedé... Independente dele ter paralisado ou não. Quando o Dedé deu a voadora, o árbitro apitou. Voadora em Argentina, o lance é claro. O lance é claro, mano. Pera. Vamos organizar a bagunça. Calma. Falar, daqui a pouco nós vamos ter a Nadine Bastos na cabine VAR Fox Sports para ajudar a gente. Calma. Antes da gente discutir os erros ou os possíveis erros, vamos discutir o jogo. Eu discuti. É possível? Não, o Cruzeiro estava nervoso por causa de um gol legítimo que foi tirado dele. O Mano falou ontem depois, Mano Menezes falou uma coisa ontem depois do jogo, pra mim é definitivo. Não dá pra falar de jogo de futebol com uma arbitragem dessa. Não teve jogo. Não dá pra discutir o futebol. É impossível, porque não houve futebol. O juiz picou o jogo o tempo inteiro. O Dedé desceu 4 vezes, desceu não porque o campo é plano. Foi pro ataque 4 vezes em bola parada. As 4 ele deu falta no Dedé. As 4. Quando um segura o outro segura um. Por que a falta de ataque só? Porque ele estava marcado, os caras estavam no veneno que ele jogou? Exatamente. Aí é que tá. O Cruzeiro foi muito ingênuo quando ele pediu pro Dedé jogar. Achou que estava... Porque ele deveria ter entrado em campo ontem com um crédito a seu favor e não zerado. Se ele fala assim, tudo bem, não tem problema, vai jogar o Manuel, e a lei da compensação? Poderia acontecer. Eu duvido. Porque a Conmebol, a arbitragem, ia entrar com esse barulho no ouvido. Caramba, foi feito em Buenos Aires uma C3 pontinhos ao expulsarem o Dedé. Os caras engoliram, ficaram quietos e estão em campo. Entendeu? Isso era um peso para a arbitragem. Ao fazer tudo aquilo e colocar o Dedé em campo, foi um tiro no pé. Eu não tinha pensado nisso, faz sentido. Foi um tiro no pé. Você acha que foi o que aconteceu com o Corinthians também? Exato. Devia ter ficado quieto. Mano, tem coisa na vida que você engole pra cuspir lá na frente. O Cruzeiro deveria ter engolido a expulsão do Dedé. Dane-se, não tem problema. Vocês têm uma dívida comigo, hein? Não se esqueçam. Tem um jogo na outra semana em casa, tá? Vamos ver o que vocês vão aprontar. O juiz picou o jogo inteiro. Olha, a gente já cansou de falar aqui. O segundo cartão pro Dedé, eu não concordo também. Eu também não concordo. Não era pra Eu também não concordo. O segundo cartão pro Dedé, pra mim, eu não daria. Eu não daria. Concordo com você. Pra mim, o lance da Nadine vai falar sobre isso. O gol anulado do Barcos, o Pascoal tem razão. O árbitro já tinha apitado. Sim. Eu duvido que se é o Magadian ou o Esquerdos que faz isso a Bomboneira, o árbitro apita. Duvido. E outra coisa, o lance do gol, do pênalti. Aquele lance do pênalti, você só vai perceber quando você recorre ao VAR. Se você não mexe ali, ninguém ia ver. E o Bandeira demorou pra marcar. O Bandeira deu na hora. O Bandeira deu um impedimento milimétrico do Barcos e no marco do Ávila, que cabeceia a bola na trave. Ok, o VAR estaria em ação e anularia aquele possível gol. Mas são bandeiras diferentes, né? Sim, mas um marcou e o outro pressupõe não marcou. que são dois profissionais. Que sabem a mesma regra. A regra é a mesma para os dois. É para esse e para esse. Quer dizer, então você vê, o jogo picado, um gol anulado, um pênalti que foi dado depois do cara volta, porque a quarta-feira passada o Barco estava impedido. Percebe? Então isso vai minando o time. Não tem jogo. Como é que você vai se concentrar? Como é que você vai ficar com os nervos no lugar? Não adianta. Não tem. E olha,
Palmeiras e Grêmio. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Vocês vão ter que jogar tudo e mais um pouco. E se depender do extra-campo, vocês estão ferrados. Ferrados. Eu gostaria de dizer que eu não vi interferência da arbitragem no jogo. É a minha visão. Pascoal, desculpa, você não nasceu ontem. É a minha visão. Eu não vi interferência da arbitragem no jogo. Foi falta do Dedé. O Dedé entra com o braço no goleiro, toma cartão amarelo, comete a segunda falta, sem querer também é falta, atingiu o jogador, caiu. Mas era para amarelo. A interpretação cabe ao árbitro. A interpretação cabe ao árbitro. Ele entendeu como lance de cartão amarelo e deu o segundo amarelo pro Dedé. Porque o Dedé não tinha atingido o goleiro com o braço. Primeiro justo. Ponto. Perfeito. Vamos discutir lance a lance. O pênalti já tinha marcado o impedimento. A jogada saiu, teve o lance do pênalti. O árbitro, quando olha pro bandeira, ele tá com a bandeira levantada. Não, senhor. Ele demora a bandeira demora para levantar a bandeira. Ele demora. O cara faz o gol. Ele demora. O do pênalti. Ele só levanta quando o Andrés Cunha, né, que é o árbitro, vai lá e marca o pênalti. Aí ele levanta. E aí ele fala pro cara, o barco sem pedido. E aí eu acho que tem interferência na comunicação dele, porque o VAR avisa ele, estava em impedimento. E aí ele levanta, porque ele não levanta na hora do lance. Não levanta. O barco estava na posição de impedimento quando a bola saiu? O lance foi bem anulado, perfeito, mas o assistente não viu na hora. Estamos eliminando as questões da arbitragem. Não está errado. Eu quero ver o que você vai falar. O Sormani tem quando razão. o Palmeiras jogar lá na Bomboneira. Isso eu quero ver. Bom, vamos discutir. Vamos ver. Quando o Grêmio jogar também contra o River, vamos discutir o que vai acontecer lá. Vai ver só. Não acontecer. Até porque o River jogou contra o Independiente e teve o árbitro brasileiro não deu um pênalti a favor do Independiente. Também teve isso lá. A gente tem que... O que dá no Francisco, a gente tem que falar do Chico. Nós estamos fora do duelo de argentinos e brasileiros. Aquele duelo era entre dois argentinos. Pra mim, olha, o Twitter... Você pode se negar a ver o que acontece entre eles. É o que você está dizendo. Não me interessa o que acontece com eles. Mas aconteceu. É fato, aconteceu. Deixa eu ler aqui umas mensagens. O Twitter já começou a pegar fogo. Você pode mandar suas mensagens. #FS Rádio Brasil. Olha aqui. O Felipe pergunta, procede a informação que o VAR não estava funcionando ontem em Belo Horizonte? É uma notícia que tá rolando lá nos portais na Argentina. O Leonardo Barbieri. Sormani criticando um impedimento bem marcado. Na Copa do Mundo, muitos lances o Bandeira deixava seguir e o VAR olhava e dava impedimento. O juiz fez tudo certinho. Essa é a orientação. O Bruno Gomes, bem já... Legal, né? Procura apurar, mas não tinha o VAR ontem no Mineirão. Notícias vindas da Argentina ontem que não funcionou. O site diz que o site parou aos 36 minutos. O João Mota, vocês estão criando polêmica baseando em suposições do C. Não, o jogo não é verdade. É em experiência de vida. Peraí, o jogo 40 ontem, anos de profissão, meu companheiro. O jogo ontem... Nasci ontem, não. O jogo ontem não teve influência do árbitro. Não teve. Menos, pessoal. Imagina. O Luiz Felipe, no jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, estava tudo certo a favor do Cruzeiro, não é? Pois é, Cruzeiro, tomaram do próprio veneno ontem. O El Oliveira bem, já legal, né? Avisa o Sormani que ele não deu impedimento, ele demorou uma eternidade, só foi dado impedimento quando foi marcado um pênalti. Foi o que eu falei agora aqui. O último aqui, o Everton Lucas, impedimento milimétrico. Alguém coloca o replay aí pro Sormani ver que o Barcos estava um corpo à frente do defensor do Boca. A maioria aqui não concorda, Sormani, que mas teve opinião, eu sei. Tô só falando que a galera aqui fala que não teve influência da arbitragem. Eu só acho que o Sormani tem razão numa coisa. O Sormani tem razão numa coisa. O árbitro parou o jogo o tempo todo. O árbitro parou o jogo o tempo todo. A gente que está nessa vida há 40 anos, nós dois somos aqui os decanos. O que a gente já cansou de ouvir? O árbitro, quando está mal intencionado, ele não vai querer dar um pênalti, blá, blá, blá. Ele pica o jogo. O árbitro detesta lance duvidoso. Ele pica o jogo. Depende, o Valdo Aquino teve vários lances duvidosos, o Amarília teve vários lances duvidosos, por aí vai. Não, mas aí... Por exemplo, dá 6 minutos de acréscimo pra mim ontem. Antes de eu chamar a Nadine Bastos da cabine do VAR Fox Sports, olha só como é o programa. Para o Sormani, a arbitragem influenciou no resultado. Para o Pascoal, não teve qualquer interferência. Só sim ou não, e aí daqui a pouco a gente discute. Mano, teve influência sim ou não? Já falei, teve. Claro que teve. O Fábio Azevedo, teve influência sim ou não? Não teve. Não teve.
Flávio Gomes, teve interferência, teve influência? Nesse jogo, não. No jogo de Buenos Aires, sim. Ontem nada, normal. Então vamos chamar a Nadine Bastos, nosso comentarista de arbitragem, que está ali na cabine do VAR Fox Sports. Nadine! Já polêmica. Que bom, né, que tem polêmica, né, Nadine? Se você e o Simon ganharem por polêmica, vocês vão ficar mais ricos que o Bill Gates. Ô, Nadine, primeiro o gol do Barcos. Foi bem anulado ou não? Boa tarde, Benja. Então, vamos analisar um jogo de muita rivalidade. O árbitro Andrés Cunha, que é do Uruguai, teve muito que analisar nessa partida, principalmente nesse lance onde muitos jogadores do Cruzeiro e a torcida toda reclama do gol que foi anulado por uma suposta falta do Dedé em cima do goleiro. A gente observa pelo lance que o Dedé vai com a perna muito alta, como vocês mesmos falaram, uma voadora. Sorte que realmente não acertou no goleiro, porque se tivesse acertado seria cartão vermelho na hora. Aqui no caso, jogada perigosa, em si isso é infração, então acertou a arbitragem em marcou antes mesmo do Barcos completar e fazer o gol, então acertou o árbitro nessa jogada, apesar de muitas reclamações por parte do Cruzeiro. Mas não ficou só nesse lance, também tivemos mais um lance de reclamação, principalmente aqui no caso. Temos árbitro de vídeo, qual é a orientação dada para o assistente, ele tem que deixar o lance seguir ou ele tem que marcar na hora. Lance com árbitro de vídeo, a orientação seria lances ajustados, o assistente deixa seguir. Isso para mim não é um lance ajustado, o Barcos está com o corpo inteiro à frente do penúltimo defensor, ele está impedido. Lance que um assistente dessa categoria tem que matar na hora. O que aconteceu? Deixou seguir, deixou a responsabilidade para o árbitro de vídeo. No momento que o Andrés Cunha marca com convicção a penalidade, o assistente vai lá e levanta dizendo que existia uma irregularidade antes do pênalti. Aí eu digo, assistente desse nível deveria ter marcado impedimento na hora, porque deixou seguir, causa todo um outro tumulto, deixa o árbitro numa roubada. Aqui nas imagens fica muito claro que ele está muito impedido. Não é lance ajustado de um pezinho na frente, um tronco na frente, onde sim entraria a tecnologia. Aqui no caso, o Barcos está muito à frente. Então, para mim, é um erro do assistente sim, apesar do resultado geral terem acertado, porque ele depois, mesmo tarde, marcou um impedimento. Só que vamos supor que a tecnologia não estivesse funcionando ou não tivesse orientado ali o árbitro, ele não visse o assistente ou alguma coisa assim, o assistente deixasse o jogo correr mesmo com a penalidade, teríamos aí sim uma grande polêmica. Então, para mim, assistente desse nível tem que marcar impedimento na hora, ali mesmo com a recomendação com o árbitro de vídeo, porque isso não é um lance ajustado. Mas, no resultado geral, acertaram porque existiu realmente a infração antes da penalidade, então a arbitragem teria que voltar atrás. Agora, temos um outro lance, aí, a grande discussão. Que isso? Árbitro experiente, como é que ele me bota uma bola ao chão assim numa fogueira dessa? Para mim ele causou todo um conflito também. Árbitro experiente poderia evitar esse tipo de jogada, assim, conversando com os jogadores, colocar a bola ali em bola ao chão, apesar de ele não ter como pedir para quem disputar a bola, e acontece logo em seguida esse choque do Dedé com o jogador do Boca, onde o árbitro entendeu como uma falta temerária, realmente acertou ali o joelho, mas para mim isso é uma falta de jogo, porque durante a partida o critério do árbitro em relação à falta não foi, tivemos faltas piores que essa e ele não tinha dado cartão amarelo. Daí que eu digo, será que é marcação com o jogador? Será que o conflito todo que ele gerou acabou mostrando segundo amarelo e a expulsão do Dedé? Então um lance polêmico aqui, um lance que é muito discutível em relação a se é para cartão amarelo ou não. Eu, particularmente, não daria o cartão amarelo e sim marcaria apenas a falta. Então, para mim, o único erro do árbitro foi nessa jogada, mas entendo o critério dele achar que isso tenha intensidade, seria uma falta temerária. Mas o Dedé está na passada da bola, tanto que ele nem olha para o jogador, porque ele nem percebe que o árbitro tinha marcado a falta. Porém, temos opiniões diferentes. Ô Nadine, aqui no programa foi o seguinte, o Sormani e pro Mano, a arbitragem influenciou na eliminação do Cruzeiro ontem. Para o Pascoal, para o Flavinho e para o Fábio Azevedo, a arbitragem não teve qualquer interferência. Como é que você classifica a arbitragem de ontem? Na tua opinião, influenciou ou não?
Eu concordo quando dizem que ele picou muito o jogo, picou sim, porque ele teve que ter segurança, não conseguiria controlar o jogo com tanta rivalidade se ele não picasse tanto, até pela rivalidade mesmo entre os jogadores. Mas para mim, de modo geral, com relação a resultado do jogo, ele não interferiu. Porém, essa expulsão para mim foi errada, equivocada. Alguém quer fazer alguma pergunta para Nadine? Ô Nadine, no lance em que supostamente teve o pênalti, né? Que o assistente não marca, como você bem destacou, o Barcos estava à frente do penúltimo defensor e era o corpo inteiro. Ali há interferência direta na comunicação do VAR, porque ele só vai levantar a bandeira quando o lance termina e o árbitro indica pênalti. Alguém avisou a ele ali? Não, ali ele tem a sensação de que o jogador estava impedido, então ele levantou porque existiu uma infração depois. A orientação é essa. Existiu uma infração porque o árbitro marca com muita convicção a penalidade e o assistente tinha a sensação de que o jogador estava impedido. Como a orientação de lances ajustados é deixar seguir, apesar de a gente saber que não foi um lance ajustado, o assistente resolveu dar a sua opinião. Daí sim, depois poderia ter sido consultado o árbitro de vídeo, mas ele deve ter comunicado apenas no intercomunicador ali com o Andrés Cunha, a comunicação do assistente com o Andrés Cunha. Ô Nadine, boa tarde para você. Boa tarde. Tem uma polêmica rolando na Argentina a respeito do VAR não ter sido utilizado ontem no Mineirão pelo fato de ter tido um problema. Você tem alguma informação com relação aos bastidores? Porque essa informação na Argentina tem repercutido e muito, de que não estava funcionando o VAR ontem no Mineirão. Não só na Argentina, como no Uruguai também. Eu tive contato com um assistente do Uruguai, que é muito amigo do Andrés Cunha, e eu perguntei, e aí, aconteceu alguma coisa com a comunicação? Ele falou, Nadine, aqui parece que sim, mas o Andrés Cunha não quis confirmar. Olha aqui, Nadine, o Twitter aqui hoje está pegando fogo, né? Muita gente concorda, outros não concordam. O Jorge Richard Castro, ele fala aqui, Benja, eu concordo plenamente com o Mano e com o Sormani. Houve um momento em que o goleiro fez uma cera enorme para bater o tiro de meta. E quando bateu, o árbitro paralisou a partida, repreendeu o goleiro e não sacou um cartão sequer. Isso sim é picotar o jogo. Em relação a esse lance, Nadine, nós até temos esse tiro. Nós temos essa imagem de quanto tempo demora o goleiro do Boca bater um tiro de meta. Tá certo? A produção está separando o lance. Muita gente concorda que o time do Boca catimbou, fez muita cera. Fez muita cera ontem, catimbou muito Boca, ou Nadine? Fez muita cera e faltou personalidade do árbitro justamente nesse lance, onde o goleiro ele demora 22 segundos para bater um tiro de meta. E o árbitro fez exatamente o que o jogador queria. Ele foi lá e parou ainda mais o jogo para advertir verbalmente o goleiro. Então, nesse caso, ele fez o que o goleiro queria, retardar ainda mais o reinício de jogo. Ele deveria, sim, se é para parar, para advertir, que advertisse já com o cartão amarelo, que não foi o caso, ele simplesmente advertiu verbalmente, não foi a primeira vez que o goleiro tinha demorado para bater. Em relação a faltas também, jogadores sempre demorando, retardando. A gente sabe que isso acontece muito quando o time está ganhando e quer paralisar, então faltou um pouco mais de postura da arbitragem para não permitir esse tipo de coisa. Fala, seu nome. Ô, Nadine, eu achei 6 minutos muito pouco, pelo que os jogadores, no segundo tempo, né? Pelo que os jogadores fizeram durante o jogo, o goleiro, qualquer coisa, os zagueiros caíam, qualquer disputa de bola, etc e tal. A gente tem um lance. Olha lá, Nadine, nós estamos colocando o lance com o reloginho aí do Fox Sports. Olha quanto tempo pro goleiro do Boca bater o tiro de meta. Dá uma olhada. Olha, não acontece nada. 22 segundos mesmo ele vai demorar, para bater até chutar a bola. Então isso falta muito ele da postura da arbitragem, porque tem que advertir o goleiro, sim, com o cartão amarelo, porque demorou muito. Isso não aconteceu uma vez na partida e não foi só o goleiro que fez isso. Então falta um pouco mais de postura da arbitragem, uma postura mais firme. E um árbitro experiente, que esteve na Copa do Mundo, apitou semifinal. Então falta um pouco mais aí de firmeza, de autoridade mesmo. Então, em cima... Bom, então, é isso que eu ia falar. Então, gente, de certa forma, teve sim interferência no jogo. Quando você expulsa o Dedé com 37 no segundo tempo, sendo que ele não merecia aquele segundo cartão amarelo. Deixa eu só agradecer a Nadine Basso. Nadine, obrigado aí por você estar participando aí com a gente, foi muito legal.
Suas explicações foram muito bacanas. Obrigado. Um beijo pra você, Nadine. Valeu. Eu agradeço. Um beijo. Valeu. Da cabine do VAR, Fox Sports. Mas o que o Sormani estava falando, eu já vou passar até a palavra para ele. Desculpa, Sormani, te interromper aí. Mas existe uma interferência, Pascoal, porque todo mundo concorda que aquele cartão, segundo amarelo pro Dedé, foi desnecessário, porque foi uma falta de jogo. Foi uma falta de jogo. O Dedé ele é expulso aos 37 do segundo tempo, ou seja, 37 até os 45, 8 minutos. Mas os acréscimos, 14. E poderia ser mais, concordo com o Sormani, porque o Boca enrolou demais. O Dedé deixa de participar, no mínimo, sem contar um jogador a menos e a questão psicológica, porque aí enervou o time do Cruzeiro. Ferrou o cara, lógico que ferrou, Pascoal. Fala, Sormani, por favor. Não, é o seguinte, a Nadine até lembrou, foi um árbitro que apitou semifinal da Copa do Mundo, ou seja, ele sabe apitar. Ele sabe apitar. Só que aqui na América do Sul, o esquema é outro. Concordo. O esquema é outro. Então, o mesmo árbitro que você vê na Copa do Mundo apitando bem, sem problema nenhum, vem pra cá e faz isso. Por quê? Porque a impressão que dá é que isso é um jogo de cartas marcadas, entendeu? É um jogo de cartas marcadas. Volto a dizer, Palmeiras, né, velho? Como foi o Ele fala, Filipão, Palmeiras e Grêmio. Tomem cuidado. Os caras estão se coçando para ter uma final River Plate e Boca na Libertadores. Os dois jogos são primeiro na Argentina e depois no Brasil. O Flavinho, o Pascoal, o Flavinho, o Pascoal e o Fábio Azevedo falaram que não teve influência nenhuma. No resultado, nenhuma. Não, nenhuma interferência. A observação do Mano é perfeita. Perfeito. Do Mano, nosso Mano. Senão fica do nosso Mano. Gente, o Dedé ficou de fora 15 minutos. O Cruzeiro jogou sem o Dedé 15 minutos. 15 minutos. Agora, a gente não pode deixar de levar em consideração que esse resultado já veio lá de Buenos Aires. Você entra perdendo o jogo por 2-0. Era uma carga emocional diferente. É lógico. Flavinho, você expulsa o jogador, você acaba enervando o time inteiro. Lógico. O time inteiro entra em parafuso. Flavinho, você muda a sua opinião, alguma coisa, ou continua, não teve nada? Não, eu não mudo, não. Eu acho que o primeiro jogo houve daria essa falta aí? Daria. Quase, imagina, quase arranca a cabeça do goleiro. Ainda bem que não acertou. Se acerta, não, infelizmente, pode machucar muito. Assim, aí tudo bem, porque aí a gente assim, vê aqui a tua opinião e a do Sormani, que são respeitáveis e tal, mas elas vêm carregadas. Não respeita, né? Ela vem carregada de uma predisposição. Por exemplo, o Sormani assistiu esse jogo ontem, imagino eu, com esse olhar muito atento a qualquer coisa que pudesse sugerir um favorecimento ao Boca Juniors. E houve dois lances que são lances capitais e que geram muita reclamação e que dão a entender isso, se você interpretá-los com esse olhar, né? O lance da falta do gol e esse lance do impedimento. Mas se fosse a favor do Boca na Bomboneira, você acredita que anulariam? É que eu tô falando. Não, pelo seu feeling. Se você vem predisposto a pensar assim, a tua visão desse jogo vai ser sempre distorcida por essa predisposição. Que na dúvida é sempre contra o Brasil. Na dúvida é sempre contra a gente. Você já tem essa disposição. Na dúvida é contra a gente, coitadinho de nós. Você vai ver contra o Palmeiras se também vai acontecer esse tipo de lance. Então, você vai ver, vocês vão ver. A história mostra. Vocês vão ver, não mostra. Eu vejo que, por exemplo, são 17 confrontos entre Boca Juniors e times brasileiros em mata-matas, na história da Libertadores. 17. O Boca eliminou o time brasileiro em 14 vezes. Sim. Então são todos 14. Todas as 14 são roubadas, é isso? Mais da metade, então, sim. Então, mais da metade, sim. Aí, então em 91, o Corinthians perdeu pro Boca e o Boca tirou o Corinthians do campo. Vai voltar. Mas em 2013 não foi assim, Flavinho. Então, mas eu tô falando de 17. Mas o Sormani tá te dando metade. Não, ele tá... O Sormani tá dando a impressão dele. Tá atribuindo o número. Por exemplo, você conhece o Matar, você faz o nitro com ele. Conheço o Matar. Matar é torcedor do Fluminense. Sim. E ele acompanhou uma oitava de final entre Boca e Fluminense. Conversa com ele. Tá bom. Conversa com ele. Não, foi semifinal. O Matar é torcedor do Fluminense. Semifinal, 2008. Semifinal. Grêmio e Boca, final da Libertadores. Assiste o jogo. Assiste o VT do primeiro jogo. Você considera que todas as eliminações são roubadas? Não. Teve um ano que ele foi eliminado pelo Boca, uma coisa assim. Entendeu? Eu tenho a última coisa para dizer. Para mim, o maior sinal de que esse jogo não teve nada demais, nem picar, nem despicar, nada disso, é o comportamento dos jogadores do Cruzeiro quando termina o jogo. Cruzeiro, os jogadores, falando de jogadores, não do presidente nem do Mano Menezes.
souberam perder. Eu não vi um xingamento, não vi um atrito, eu vi todos eles se cumprimentando, todos eles cientes de que fizeram um jogo excepcional. Eu achei que o jogo foi muito bom. Pela torcida. Segundo tempo, né? O jogo todo. A carga emocional traz isso pro jogo inteiro, o Benjamin. Mas no final do primeiro tempo eles reclamaram muito, né, Flavinho? Não, aquele lance foram lá pra do gol cima, anulado. Pois é, foram pra cima do juiz. Mas você não viu atrito, não viu provocação entre jogadores, né? Então eu acho que os jogadores do Cruzeiro souberam perder. O Cruzeiro tem uma outra chance de ser campeão esse ano, tem um jogo muito importante contra o Corinthians, a torcida está do lado do time e o Cruzeiro fez o que pôde. Pegou um time bom. Não é tão difícil assim admitir que o outro time é bom. O tal do Nandes comeu a bola ontem. Jogou pacas, entendeu? Juro que eu não vejo esse time do Boca tão bom. Tá bom, então já vi vários times do Boca aí. Mas eu já vi times melhores do Boca, mas esse time não é tão ruim assim como diz. Já vi também times do Cruzeiro melhores. O time do São Lopes e do Tostão. Não, o time do Luxemburgo. Acho que o Palmeiras ganha do Boca lá e aqui. Então tá bom, veja, isso é uma possibilidade. Agora, não se pode negar que o Boca Juniors é um time bom. E veio pro Mineirão numa situação difícil, 50 e poucas mil pessoas no estádio, uma pressão de torcida muito grande, enfrentar um time ótimo, excelente, que pressionou o jogo inteiro, e o Boca jogou futebol sem dar pontapé, sem a catimba. A gente vê isso em todo jogo, inclusive de time brasileiro. Vamos ficar com essa história que só argentino faz cera. Isso é outra bobagem. Se algum time brasileiro estivesse disputando uma decisão contra um time argentino nessa situação, faria o mesmo. Até brasileiro com brasileiro. Nós vamos ter um reencontro. Some, né? Gandula. Some Gandula e tudo mais. E nós teremos um reencontro, Flavinho, do Nantes com o Felipe Melo, porque o Nantes estava jogando naquele time do Penharol, quando deu aquela pancadaria toda. Já se encontraram na Bombonera. Mas vai ter um reencontro agora. Então, eu acho que o Boca, só para fechar, então, acho que o Boca Juniors mereceu a classificação pelo jogo de ontem. E pelo jogo lá da Bombonera também, que jogou muito melhor. O Cruzeiro, no final das contas, falando só de futebol, no balanço dos dois jogos, o Boca foi melhor. E por isso está Agora, você falou da briga, vamos ver a discussão. O Mano Menezes quebrou um pau ontem lá com o Esqueloto, não o treinador, o irmão dele gêmeo, né, o Gustavo Esqueloto, que é o auxiliar do irmão, que é o Guilherme Esqueloto. E aí quebraram um pau ali, uma discussão aí, vamos ver. O Pascoal adora essas coisas. O Pascoal vai de briga, de sangue.